e o verso de número 33. Mateus capítulo 14, verso 26. O texto sagrado diz assim: e os discípulos, ao verem-no, no caso a Jesus, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Agora o verso de número 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Nesta narrativa há duas declarações absolutamente antagônicas. Os mesmos discípulos dizem acerca de Jesus: é um fantasma. E um pouco mais à frente eles vão dizer: verdadeiramente és o Filho de Deus. O que levou os discípulos a distorcerem tanto a imagem daqueles que eles conheciam há tanto tempo? Mas o que levou os discípulos a novamente mudarem o conceito e a própria imagem acerca de Jesus? Eu quero estruturar minha fala em apenas esses dois pontos. O que leva discípulos a distorcerem tanto a imagem de Jesus? É um fantasma, e tiveram medo, e depois, verdadeiramente és o Filho de Deus. Primeiramente, o que levou e continua levando discípulos a ter uma imagem distorcida de Jesus? A distância. Pastor, o que você quer dizer com isso? Se você observar no verso, que nós estamos vendo aqui, em paralelo, lá em João capítulo 6, 19, João vai dizer que a distância que os discípulos já estavam de Jesus era de 25 a 30 estádios, ou seja, 6 quilômetros de distância. À medida em que os discípulos vão se distanciando de Jesus, isso pode contribuir tremendamente para a imagem de Jesus ser distorcida. Querem ver isso na prática? Mateus capítulo 26, verso 58, diz que Pedro seguia Jesus de longe, literalmente, Pedro seguia Jesus de longe, e à medida que Pedro começa a seguir Jesus de longe, ele não só começa a ter a imagem deformada daquele que no capítulo 16 disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A distância, amados irmãos, que nós vamos distanciando de Jesus, pode macular, pode literalmente levar-nos a uma deformação do conceito e da imagem que temos de Jesus. À medida que vamos nos distanciando, mais próximos estaremos, no caso de Pedro, de negá-lo, e aqui no caso dos discípulos, de confundi-lo com um fantasma. Mas não é só a distância. Se você olhar no verso de número 22, e eu quero que você dê uma olhada aí mesmo no verso 22, o texto diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Note o que está acontecendo. Jesus chama os seus discípulos e os compele. Interessante, porque esta palavra parece ser um pouco desconhecida para nós, mas ela tem força de coagir. Na realidade, a NVI traduz melhor quando diz que Jesus insistiu, mas ainda não é uma melhor tradução. A melhor tradução seria: ele coagiu, obrigou, forçou os discípulos a entrarem no barco. Portanto, os discípulos estavam sob a ordem de Jesus
obedecendo Jesus, por força da palavra de Jesus, mas agora eles vão enfrentar uma terrível dificuldade, e aqui pode muito levar-nos a ter uma imagem distorcida de Jesus. É quando nós estamos obedecendo a Jesus e passando por dificuldades e problemas. Eu conheço pessoas que não conseguem conjugar a ideia de um crente ser obediente a Deus, estar debaixo das ordens de Deus, estar obedecendo Jesus e passar por dificuldades. O que nós estamos vendo aqui, amados irmãos, é que eles estavam debaixo da palavra de Jesus, estavam obedecendo a Jesus, mas agora eles estavam enfrentando uma terrível tempestade. É possível que no meio dessa multidão aqui haja pessoas que estejam vivendo este conflito, que não conseguem ter mais uma ideia clara, um conceito claro de quem é Jesus, porque não conseguem conjugar a ideia de crente fiel que obedece ao Senhor passar por dificuldades. Mas isso não é inerente a você ou a mim quando passando por dificuldades. Asaf, no Salmo 73, ele entra num desespero agudíssimo. Ele chega a dizer: os meus pés quase se desviaram, porque ele passa a enxergar que os ímpios parecem viver mais felizes, que têm mais saúde, que têm mais dinheiro, que não passam por dificuldades, e ele diz: eu quase me desviei. Ele chega a dizer: eu quase coloco em risco a geração dos meus pais. Mas ele chega a dizer também: eu era como um animal embrutecido. Quando nós, amados irmãos, estamos passando por dificuldades, e olhamos que somos dizimistas, que somos fiéis, que lemos a Bíblia, que somos bons pais, que somos bons filhos, que somos bons servos do Senhor, bons cidadãos, quando nós olhamos isso, amados irmãos, e vemos as tempestades, isso pode embaçar a imagem que temos de Jesus. Terceiro, no verso 24 diz o texto sagrado que os ventos eram contrários, remavam para um lado e o vento trazia para o outro. Sabe, irmãos, remar contra a tempestade tem levado muitos crentes, não só a terem uma imagem distorcida de Jesus, mas a abandonar Jesus. Os ventos eram contrários, diz o texto sagrado. Os ventos eram contrários, como diz a palavra, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios. João no capítulo 6, 19 vai dizer que de 25 a 30 estádios, ou seja, 6 quilômetros, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Ventos contrários, tempestades impetuosas, ventos contrários nos açoitando. Isso pode levar a uma imagem distorcida de Jesus. Eu tenho certeza de que muitos que aqui se encontram já viram, ouviram pessoas que desistiram da caminhada cristã. Não é só um conceito errado de Jesus que passam a ter, mas abandonarem a fé, abandonarem a igreja, porque remam e parece que a coisa não anda, parece que a coisa não avança, os ventos são contrários, os açoites das tempestades deixam sulcros nas nossas emoções. Os ventos contrários podem levar as pessoas a terem uma imagem distorcida de Jesus. O que nós vemos, amados irmãos, é que as tempestades, as aflições, as tribulações, os momentos difíceis tendem a ofuscar a imagem de Jesus. Em muitos momentos difíceis, muitas vezes nós caricaturamos esse Cristo, o deformamos, é um fantasma. É possível que você tenha entrado aqui enfrentando ventos contrários. É possível que você tenha entrado aqui sendo açoitado por circunstâncias, por ventos contrários. Mas a minha oração é para que em nome de Jesus Cristo, isso não faça com que você tenha uma imagem distorcida do nosso Cristo. Mas ainda há uma outra maneira de nós
ofuscarmos, macularmos, caricaturarmos Jesus, é quando o medo chega. Olha o que diz o verso 26. O verso 26 vai dizer: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. O medo, amados irmãos, ele pode ter momentos que ele é benéfico, nos alerta de perigos, mas às vezes o medo pode levar-nos a ter uma imagem, um conceito errado acerca de Jesus. O medo transformou o Filho do Deus vivo num fantasma, em algo que não existe, criado pela própria imaginação. Um dia desses eu entrei em crise em saber que alguém que eu conheci, que caminhei, que vi crescendo, agora abandonou a igreja e estava crendo literalmente num fantasma, em algo que não existe, porque os seus medos o afloraram e ele não conseguia mais enxergar Jesus como Filho de Deus. O verso de número 27, Jesus chega e diz: não temam. Já eu falo sobre isso. Não temam, o medo mata a esperança do futuro. Caricatura Jesus, o medo das tempestades, o medo dos ventos contrários, o medo da escuridão, porque era já 3 horas da madrugada, as noites escuras, muitas vezes caricaturam o nosso Cristo Jesus. A propósito, eu esqueci de dar tema à nossa mensagem: nas noites escuras, como enxergamos Jesus? Nas noites escuras, como que nós enxergamos Jesus? A distância que você está de Jesus, pode definir muito claramente o conceito que você tem dele. Os conflitos, como que eu estou vivendo uma vida de obediência e estou passando pelo que eu passo? Ou como que eu posso caminhar para um lado e as ventanias, as tempestades me mandam para o outro lugar? Como que lutar contra as tempestades e ventos contrários? Como continuar sendo açoitado por essas circunstâncias? E o medo, esse medo que apavora, que paralisa, o medo das tempestades, das aflições, dos ventos contrários, das tribulações, elas desconstroem a imagem de Jesus. É um fantasma. Mas eu queria que vocês olhassem agora, o que leva os discípulos a recuperarem a imagem perdida de Jesus? É um fantasma. Mas por que a mudança tão brusca de fantasma para verdadeiramente este é o Filho de Deus? O que levou uma mudança tão brusca, tão distintiva? Primeiramente, eu quero que você olhe o verso número 27. Jesus, literalmente, diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O eu sou aparece 7 vezes no Evangelho de João, uma alusão ao próprio Deus. Jesus avoca aqui a condição de Deus. Eu sou, o eu sou que se apresenta a Moisés. Como é que nós podemos, amados irmãos, recuperar a imagem perdida de Jesus? Nós só podemos recuperar esta imagem perdida, ou deturpada, ofuscada, maculada, caricaturada, quando nós acreditamos na palavra do Senhor. Não tem mais. Não importa a distância, não importa a noite escura, não importa os ventos contrários, não importam os açoites das ventanias, não temam, é a palavra de Jesus. Quanto mais perto Jesus está, quanto mais fácil ouvir a sua voz, a imagem vai se tornando real. Fantasmas não falam,
Não falam os fantasmas, mas Jesus, lá no capítulo 14 de João, no verso 7, diz: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto em mim. Sabe, amados irmãos, quando nós começamos a ter clareza do poder da palavra de Deus, quanto mais ouvimos o som da sua voz, quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais o conceito dele mesmo, mais a imagem dele começa a se reconfigurar. A palavra de Jesus começa a refazer a imagem diante dos discípulos. Mas não é só isso. No verso 29, agora Jesus dá uma ordem para Pedro. Olha o que diz o verso de número 29, e ele disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com ele. Mas no verso 8 fica mais claro ainda, verso 28, respondendo-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O que Jesus diz no verso 29? Vem. Você quer o impossível? Você quer fazer o que as pessoas nunca fizeram? Você quer experimentar algo que nunca ninguém fez? Acredite na minha palavra e venha. Venha. Algumas pessoas podem até dizer que acreditam na palavra do Senhor, mas ela precisa ser colocada em prática. Acreditar na palavra do Senhor significa, amados irmãos, ir ao encontro, literalmente ir ao encontro, ou nesse caso aqui até mesmo de encontro, aquilo que nos apavora, aquilo que nos paralisa. Jesus diz: vem. Não basta, amados irmãos, ouvir a voz do Senhor e dizer que nós acreditamos. É necessário nós sairmos do nosso barquinho, da nossa zona de conforto. E olha que zona de conforto, nós somos especialistas em achar que estamos na zona de conforto. Tempestade, escuridão, açoitado pelos ventos, vento contrário. Mas aí 11 ficaram, mas um só sai. 11 continuam, mas um sai para experimentar algo novo, para experimentar o impossível. É necessário que nós saiamos, amados irmãos, com a disposição de experimentar coisas inauditas, coisas que nunca nós mesmos jamais experimentamos, ou alguém tenha experimentado. Como é que nós começamos a reconstruir a imagem do Senhor? Quando nós começamos a acreditar no impossível. Quando nós começamos a acreditar que com Jesus nós faremos coisas que ninguém nunca um dia fez, que com Jesus nós podemos entrar para a história. Vem. O que Jesus diz? Vem. Você acredita? Vem. Você acredita que a terceira igreja vai ser uma igreja relevante, vai ser uma referência em Campo Grande? Vem. Se você quer experimentar coisas extraordinárias, como andar sobre as águas e marcar a história, vem. 11 acreditaram na palavra, mas não quiseram experimentar o impossível. O que leva os discípulos a recuperar a imagem de Jesus? Terceiro, verso 25, você vai ver agora, amados irmãos, que coisa linda isso daqui. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre as águas. Quarta vigília da noite, 3 horas da madrugada. 3 horas da madrugada. Diz o texto sagrado que Jesus vai ao encontro dos discípulos. Ninguém os via, ninguém sabia onde eles estavam. Tinham sido não só engolidos pela escuridão, mas estavam a ponto de serem engolidos pelas tempestades. Mas diz o texto sagrado que Jesus vai ao encontro dos discípulos nas noites escuras. Quando nós, amados irmãos, acreditamos que Jesus jamais nos abandonará, por mais escuras que sejam as noites, nós começamos a recuperar a imagem desse Jesus que é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que jamais nos abandonará. É possível que você esteja na sua quarta vigília, é possível que você esteja vivendo as noites mais escuras da sua vida,
É possível que você esteja pensando que Deus te esqueceu, a 25 a 30 estádios de distância. É possível que você tenha entrado aqui imaginando que o Senhor esqueceu você nas vigílias da noite, nas madrugadas, nas noites escuras, mas o nosso Jesus sempre virá ao nosso encontro, ainda que nas noites escuras da vida. E quando nós acreditamos nisso e experimentamos isto, a imagem de Jesus começa a ser recuperada. Jesus deixa de ser um fantasma, mas passa a ser real, o Filho de Deus, que sempre vem ao nosso encontro nas noites mais escuras das nossas vidas. Mas não é só isso. Se você olharem agora, amados irmãos, porque você vai ver que quando Jesus vem ao encontro dos discípulos, o cenário vai mudar. Quando Jesus entra no barco, o cenário começa a mudar. A tempestade se acalma, a angústia, a aflição dos discípulos deixa de existir, coisas extraordinárias começam a acontecer, o medo, o pavor deixa de atormentar os discípulos. Quando Jesus se aproxima, fala, entra no nosso barco, o cenário muda, a compreensão de Jesus muda, e nós passamos a fazer coisas extraordinárias e impossíveis. O cenário vai mudar na tua vida em nome de Jesus. O cenário está mudando na terceira igreja em nome de Jesus. O cenário vai mudar no nosso país em nome de Jesus. O cenário vai mudar no nosso país em nome de Jesus. Para a glória do nosso Deus. Quando Jesus entra, o cenário muda. Quando Jesus fala, as tempestades se acalmam. Quando Jesus fala, a noite escura deixa de nos apavorar. Quando Jesus fala, vem, é porque coisas extraordinárias estão para acontecer. O que é que o Filho de Deus fez? O que é que o Filho de Deus continua fazendo? Deixa eu lhes mostrar aqui rapidamente, capítulo 14, verso 23. Se você olhar no verso 23, diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Eu sei que muitos pastores aqui fizeram seminário, tem aqui 3 seminaristas, né? Dr. Eduardo já terminou, né, o seu seminário, mas uma das doutrinas mais esquecidas, e eu quero que você traga a memória, no teu tempo de convertido, qual foi a última vez, e se na tua vida, você ouviu uma fala, uma palestra sobre a doutrina do Cristo que intercede pelos seus. Só está nas teologias sistemáticas. Se é uma doutrina das mais lindas e extraordinárias, como é a da providência de Deus, a da soberania de Deus, que os jovens estão estudando na escola bíblica dominical. Quando nós, amados irmãos, entendemos que nós temos um Cristo que está intercedendo por nós diuturnamente. Querem ver? Paulo entendia muito dessa doutrina. Romanos capítulo 8, no verso 34, acompanha aí o texto, diz assim: por isso também pode, no caso de Jesus, salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Neste exato momento, nós temos o Filho de Deus do lado do trono de Deus, ao lado direito do Pai, intercedendo por mim e por você, orando por mim e por você. Como se não bastasse, Paulo também vai dizer que nós temos o Espírito de Deus que habita em nós, que intercede junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, traduzindo os nossos gemidos de angústia. Amados irmãos, nós temos um Cristo que neste exato momento está intercedendo por nós. Quem é que condena? Aliás, o que eu li foi Hebreus capítulo 27, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se aproximam de Deus, vivendo sempre a interceder por eles. O que Paulo vai dizer no capítulo 8, verso 34 de Romanos é: quem é que nos condena? Quem é que nos condena? É uma pergunta retórica.
Quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É bom saber que tem um pastor que ora por você. É bom saber que eu tenho um intercessor que ora por mim há 35 anos, ininterruptamente, e provavelmente está me ouvindo agora. Um beijo no seu coração, Davi. Mas que fortaleza, que alegria em saber que nós temos o próprio Filho de Deus intercedendo por nós neste exato momento, à direita do Pai. Papai, cuida de Manuel Neto. Papai, cuida de Paulo. Papai, livra da investida de Satanás. Papai, livra ele daquela companhia maldita. Papai, livra ele daquela ideologia. Livra ele de cair no laço do passarinheiro. Papai, ele é meu, ele é teu. O Senhor me deu, eu te entreguei de volta. Ele é oferta. Senhor, cuida dele, trata dele. Ele é teu filho. Ouve o clamor do teu filho. Eu morri por ele, cuida dele. Ininterruptamente um Jesus intercedendo por nós. O que Jesus faz? Jesus sobe ao monte e começa a orar pelos discípulos. Escute, os discípulos não sabiam, estavam a 6 quilômetros de distância, 3 horas da madrugada, açoitados por uma tempestade, ventos contrários, mas tinham Jesus no monte orando por eles. Você pode estar passando os piores dias da sua vida, você pode estar sendo açoitado por ondas bravias, você pode estar remando e parecendo que teu barco não vai para frente, que a vida não vai para frente, mas saiba que tem um Cristo intercedendo por você, tem um papai que está ouvindo o próprio Filho intercedendo por você, neste exato momento. Nós temos um Cristo que está sentado à destra do Pai intercedendo por nós, mas não é só isso, você vai ver agora o que Jesus faz. Ele coloca sobre os seus pés aquele que estava trazendo mais angústia e pavor aos seus discípulos. Os discípulos estavam apavorados, desesperados por conta das ondas bravias, e Jesus vem andando por sobre as ondas, para deixar uma lição para mim e para você. Aquele que nos apavora, aquele que nos traz angústia, desespero, está debaixo dos pés de Jesus. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? O que estava atormentando os discípulos? O que estava trazendo angústia aos discípulos? As ondas bravias, e agora as ondas bravias estavam debaixo dos pés de Jesus. Este é o Cristo que nós amamos, este é o Cristo que nós proclamamos, aquele que te traz angústia, desespero, aquele que te açoita, aquele que não te deixa caminhar, aquele que tenta te trazer para trás, está debaixo dos pés de Jesus. Tem um propósito, e já lhes digo, tem um propósito. Jesus coloca sobre os seus pés o que atormentava os seus filhos, aquele que está trazendo angústia, desespero, fique tranquilo, está debaixo dos pés de Jesus. Aquele que nos traz pavor hoje, está debaixo dos pés de Jesus. A tempestade, a escuridão, a distância, o medo, isso não apavora Jesus, pode nos trazer angústia e desespero, mas não Jesus, porque quando ele chega a primeira palavra é: não tem mais. A pior de todas as tempestades que os discípulos estavam enfrentando não era de fora, a pior de todas as tempestades que os discípulos estavam enfrentando era de dentro dos seus corações. Por isso Jesus começa acalmando os seus corações. Tem de bom ânimo, não tem mais. Depois Jesus olha para o vento e diz: aquieta. Pior do que essa tempestade, pior do que os drones que foram lançados pelo Irã a Israel, pior do que esses conflitos de uma sociedade aparelhada contra tudo que se chama Deus, pior do que aqueles que torcem contra você, a tua vitória, o teu sucesso, a tua família. Mas irmãos, acredite, nós temos um Deus que sabe todas as coisas, e fique tranquilo que na hora certa Ele vai chegar com a providência. Ele vai chegar com a providência. Aquieta teu coração. Primeiro aquieta teu coração, depois o Senhor Jesus diz: ô vento, tu és secundário, mas fica quieto também. Sabe, irmãos, quando eu olho agora um Cristo que as tempestades não pegam de surpresa, as tempestades nos pegam de surpresa, mas jamais pegam Jesus de surpresa. Jesus estava orando,
Os discípulos estavam a 6 quilômetros de distância, mas Jesus sabia o tempo certo para chegar, sabia o momento certo em que chegar, e que nenhum deles iria se perder. As tempestades não têm a palavra final nas nossas vidas. O que Jesus ainda faz? Terceiro lugar para a gente marchar para a conclusão. Jesus socorre, ou socorre-nos, quando nós estamos naufragando. Vem Pedro, e ele acreditou, e foi, e experimentou. E aí, como você já deve ter visto 1 milhão de vezes, ele deixa de olhar para Jesus, passa a olhar de novo para a força das ondas, para o mar bravio, e começa a naufragar. E é a oração mais curta da Bíblia, mas a mais poderosa. Socorre-me, Senhor! Imediatamente o Senhor estende a mão e o levanta. Jesus não quer que você beba água não, meu irmão. Jesus não tem prazer em nos ver sofrendo. A Bíblia diz por boca do profeta Isaías, que Jesus personifica nele, dizendo que ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Jesus não tem prazer em machucar quem está machucado. Jesus não tem prazer em fazer alguém sofrer. Não, Jesus prontamente levanta, ergue a sua mão e levanta aquele que está afundando. Este é o nosso Jesus, este é o Cristo que vem ao nosso encontro. Diz o verso 31, prontamente Jesus ergueu a mão para levantar aquele que acreditou na palavra, aquele que saiu do barco, aquele que experimentou o impossível, mas aquele que por algum tempo deixou de olhar para Cristo e volta a naufragar. Sabe, amados irmãos, quando eu vejo isso, me enche de esperança em saber que por mais extraordinárias que sejam as nossas ações, por mais extraordinário que sejam as nossas capacitações, por mais extraordinário que sejam as nossas habilidades, quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós vamos afundar. Mas também traz conforto em saber que basta um grito sincero da alma dizendo, socorre no Senhor, e o Cristo estará com as mãos erguidas para nos levantar. Eu quero, amados irmãos, neste momento, aqui, mostrar no verso 31 agora, olhando agora, que Jesus vai olhar para esse povo, vai olhar para Pedrão e vai dizer, cara, mas você tinha tudo para marcar história, enfrentando, olha, primeiro que vocês estão me chamando de fantasma, vocês estão sendo açoitados por uma tempestade, vocês não conseguem avançar, não prosperam em nada, eu cheguei, vocês ouviram a minha voz, você me obedeceu, eu disse vem, você veio, você começa a fazer coisas extraordinárias, você está andando agora, você está também pisando sobre aquilo que agora, um tempo atrás, estava te trazendo angústia. Agora não sou eu que tenho o controle, você agora está com teus pés naquilo que outrora te trazia angústia. Por que você deixou de olhar para mim? Por que você deixou de olhar para mim? E aí Jesus diz no verso de número 31, homem de pequena fé. O que Jesus faz? Ele nos mostra que nós não somos nada sem Ele. Jesus nos mostra a nossa própria pequenez. Jesus mostra e identifica a causa dos nossos fracassos. A causa do fracasso de Pedro, assim como o meu, o seu, o nosso, é que nós muitas vezes deixamos de olhar para Jesus, porque já estamos andando sobre as águas, já não estamos mais tão apavorados, começamos a nos sentir autossuficientes. Aquele que no outrora nos causia pavor, agora não, agora eu tenho um bom emprego, agora não preciso mais, e deixamos de olhar para Cristo, e quando menos percebemos, já estamos engolindo água novamente, nos asfixiando com as ondas bravias da vida, já estamos, não agora, antes eles estavam enfrentando os ventos contrários, e antes o vento só trazia para trás, agora não, está afundando. Sabe, irmãos, há momentos nas nossas vidas, mais que sejam as experiências extraordinárias com Jesus, se nós baixarmos guarda, não é que nós vamos retroceder, não, nós vamos afundar. Pior do que retroceder é afundar.
A situação de Pedro, depois de que anda sobre as águas, é pior do que quando ele estava apenas com medo das ondas bravias. Por quê? Passou a olhar demais para ele, deixou de olhar para Jesus. Puxa vida, agora eu já ando sobre as águas, agora eu já sou autossuficiente. Sabe, a causa do fracasso, Jesus, quando apresenta, não é para nos machucar, não é para nos humilhar, é para deixar certo que sem Ele, o nosso destino é o buraco. Eu quero concluir essa reflexão com algumas considerações para a gente orar. A primeira delas é que de temor, guarde isso, temor e adoração guardam estreita relação da maneira como nós enxergamos Jesus. Temor e adoração guardam estreita relação como nós enxergamos Jesus. É um fantasma, medo. A adoração, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Quanto mais a nossa clareza acerca de Cristo, ela é ampliada, mais perto dos pés de Jesus nós estamos. Vocês lembram lá dos 10 leprosos que foram curados? 10 leprosos são curados, vocês conhecem a história. Eles estão unidos no sofrimento, eles estão unidos no leprosário, eles têm as mesmas dores, eles fazem a mesma oração, eles vão a Jesus, a pessoa certa. Jesus os cura, Jesus, os liberta de um enclausuramento social. Eles não poderiam frequentar suas próprias casas, eles não poderiam frequentar sequer uma sinagoga, e se aproximasse de uma pessoa a 100 metros, ouviriam o grito: imundo, imundo, imundo. 10 são resgatados, restaurados, e eles conheciam o caminho do templo, mas enquanto os 10 caminhavam para o templo para pedir uma habilitação social pelo sacerdote, que só o sacerdote poderia dar, um diz assim: espera lá, deixa a reabilitação social para depois, o templo fica para depois, o sacerdote fica para depois, eu vou voltar aos pés de Jesus. E diz o texto sagrado que ele se coloca de joelhos aos pés de Jesus. Jesus faz uma pergunta: onde estão os 9? Onde estão os 9? Se sou eu, talvez dissesse aqueles ordinários, só queriam saber do milagre, querem nada, já agora vão voltar, vão atrás das suas esposas, dos seus filhos, dos seus trabalhos, querem nada com a igreja, querem nada com o templo, querem nada com o Senhor. Mas sabe o que é que aquele moço responde para Jesus, quando Jesus pergunta para ele: onde estão os 9? Nada, silêncio. Sabe por quê? Quando nós estamos envoltos numa adoração genuína ao Senhor, a gente não tem tempo para olhar para a vida dos outros, não tem tempo para falar da vida dos outros, de joelhos. E olha que quem fez a pergunta foi Jesus: onde estão os 9? Jesus, eu só quero saber de uma coisa, é te adorar. Temor e adoração guarda estreita relação com aquilo que do conceito que nós temos acerca de Jesus. É um fantasma, medo. És o Filho de Deus, adoração. E a pergunta que eu faço nessa noite é: como é que você vai sair daqui? Qual é o conceito que você tem de Jesus? Vai sair do mesmo medo, com o mesmo medo? Ou vai sair desejoso de adorar mais o Senhor? Com medo das tempestades, dos ventos contrários, de retroceder? Lembre-se que nesta noite está aqui o mesmo que acudiu Pedro, é o mesmo que pode acudir você nesta noite. Se você entrou aqui em crise, pode ser ela de qualquer natureza, e você, como um crente fiel, entrou aqui e me disse: meu Deus, como é que pode eu, um crente fiel, dizimista, acabei de terminar uma campanha que eu coloquei isso diante do Senhor, e eu estou passando por essas dificuldades, os ventos são contrários, as noites são escuras, os açoites das circunstâncias, Esta palavra é para você. Jesus não perdeu o controle. Jesus sabe exatamente o momento que vai chegar. Jesus sabe exatamente o momento que vai chegar. Quando Ele chega, o cenário muda. Quando Ele chega, a compreensão muda. Quando Ele chega, todas as coisas
voltam à normalidade e experiências extraordinárias nós estaremos colocando no nosso currículo. Os outros nunca puderam colocar no currículo. Eu andei sobre as águas. Pedro pode colocar. Alguém pode até ter dito: mas tu afundou. Mas eu fiz o que você nunca fez e vai fazer na vida. Sabe, muitas vezes nós somos rápidos para criticar o que alguém tentou fazer, mesmo sem nunca ter tentado fazer coisíssima nenhuma. Pedro entrou para a história como alguém que andou sobre as águas, afundou, mas os outros nunca souberam e nunca vão saber o que é andar sobre as águas. Eu convido você a fazer algo que ninguém nunca fez. Não se preocupe com a crítica, não. Não se preocupe com o que vão dizer, não. Vem. Só não esqueça de deixar de, só não olhe, deixe de olhar para Jesus. Irmãos, esse texto de Naum, e acredite, está na Bíblia, Naum 1:3, diz que Deus faz o seu caminho na tempestade. Muitas vezes Deus permite tempestade nas nossas vidas, para que a gente coloque para fora os nossos conceitos acerca de irmãos, de igreja, do próprio Cristo, fantasma? Não, o Filho de Deus. Mas como é que eles tiveram esta compreensão? Como é que eles cresceram nesta compreensão? Por causa da fé. Salmo 119, versos 67 e 71, há duas verdades. O salmista vai dizer: antes de ser afligido, antes das tempestades, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Depois ele vai dizer: foi-me bom passar por tribulações, tempestades, angústias, para que eu aprendesse os teus decretos. As tempestades são pedagógicas. Deus faz o seu caminho na tempestade. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Até nesta tempestade, Deus tem o controle. E quem sabe, essa tempestade não é o caminho que Deus pavimentou para chegar na tua vida, no teu coração, mudar a tua história. Concluo. Porque as tempestades e noites escuras não impede Jesus de vir ao nosso encontro. A distância, 6 quilômetros, escuro, tempestade. Mas agora vemos um Cristo ir ao encontro dos seus amados. E eu queria profetizar isso na sua vida. Nenhuma distância, nenhuma noite escura, nenhuma tempestade vai impedir Jesus de ir ao teu encontro, porque o nosso Jesus é aquele que faz o seu caminho na tempestade. Esta tempestade não é para a morte. Esta tempestade, ainda que tenha te jogado para trás algumas vezes, essa tempestade que ainda tenha te feito marcas com açoites nas tuas costas emocionais, é para deixar claro que sem Jesus nós não vamos a lugar algum. Jesus está aqui, irmãos. Guarde agora em nome de Jesus o que eu vou dizer, e se você desejar pode dar glória a Deus. João capítulo 6, verso 1, a mesma história contada agora por João. O texto diz lá em João 6, 21, o barco chegou ao seu destino. O barco chegou ao seu destino. Tempestades, distâncias, noites escuras,
Nada vai impedir você de chegar aonde o Senhor já determinou que você chegaria. Nenhuma escuridão, nenhuma tempestade, nenhum medo vai mudar o destino do seu barco, da sua vida. Jesus está no comando. As noites escuras, as tempestades, nada vai te impedir. O destino é certo e nós vamos chegar ao destinado porto para a glória de Deus. Aleluia!